Aleluia, glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, vamos? Abra sua Bíblia. Livro de Deuteronômio. Quinto livro da Bíblia. Capítulo 11. Capítulo esse número maior, viu? Da nossa Bíblia. Deuteronômio. Capítulo 11, versículo 26. Estamos muito alegres com o Senhor. Hoje de manhã nós já tivemos aqui um atendimento pastoral. Toda quarta eu atendo aqui de 9 a meio-dia. Tem sido bênção, viu? Nossas manhãs aqui, terça e quinta de manhã, nós temos consagrações. Sábado de manhã nós temos círculo de oração aqui nesta igreja. É a coluna dessa igreja, é o círculo de oração. Encontraram? Encontraram? Capítulo 11 do livro de Deuteronômio, versículo 26. O texto acima diz assim: a bênção e a maldição. O que diz o texto? Nós estamos na segunda quarta-feira da nossa campanha do pouco para o muito. E a gente só vai vencer isso se nós entender a Bíblia. Se nós não entendermos a Bíblia, nós vamos viver o resto da Bíblia, da vida dentro da igreja sofrendo, padecendo. E arriscando ainda, correndo o risco de até mesmo perder a vida eterna. Vamos lá? Versículo 26 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecei. Amém. Pronto. Senta. A palavra é curtinha. A palavra vai ser curtinha, mas bem objetiva. Olhe para mim, olhe para cá. Semana passada, quarta passada, eu comentei aqui sobre o versículo 8 do primeiro capítulo de Josué. Versículo 8, ele diz assim, olhe para mim. Ele diz assim, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Essa é a parte B do versículo 8. É Deus dizendo para Josué, medita na palavra de Deus. Não te afasta dela não. Leia ela de manhã, à tarde, à noite, não te afaste dela. Escute, isso não foi só para Josué. Isso é para nós, dos dias atuais. Nós precisamos ler a Bíblia. Ei, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos tirar tempo para dedicarmos à leitura da palavra. A parte seguinte, a segunda parte, diz assim, porque, deixa eu voltar ao início. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Versículo, parte 2 diz assim, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Qual é a parte 2? Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Olha a importância de nós lermos a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, ela vai nos ensinar, e quando ela nos ensina, nós precisamos praticar o que ela está nos ensinando. E quando nós praticamos o que ela está nos ensinando, tudo toma um novo rumo na nossa vida. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo e aconteceu com muitos que estão aqui. Antes de conhecer a Bíblia, antes de ler a Bíblia, como é que era a vida de muitos aqui? Fumava, bebia. O conhecimento nos trouxe vida nova. O conhecimento nos fez entender que aquela vida não era para nós. O conhecimento nos fez entender que aquilo era mal e que nos destruía.
ia. E quando nós conhecemos, nós praticamos. E quando nós praticamos, o que aconteceu? Nós fomos libertos. Aquilo saiu. É a parte 3 do versículo 8 do capítulo 1 de Josué. Diz assim, ó. Vou ler ele todinho. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá por onde queres que andares. Ó, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá por onde queres que andares. O que aconteceu de diferente na nossa vida como cristão é o que está aqui no versículo 8. O nosso caminho, a nossa vida, a mudança das nossas atitudes, do nosso comportamento, aconteceu mediante o conhecimento da palavra. Então, é importante nós cristãos lermos a Bíblia. Porque quando nós lemos ela, nós vamos aprender coisas que papai, que mamãe, que vovô, que vovó, que professor não ensinou. E quando nós aprendemos e praticamos, aí as mudanças acontecem na nossa vida. Ei, não é Deus quem desce para fazer a mudança, é a palavra, é o ensinamento da palavra que nos eleva a nós fazermos essas mudanças. Quem está entendendo, diga amém. Agora vamos para a palavra aqui, para você entender a palavra de hoje. Deixa eu recapitular. Não precisa você abrir, só me ouça. Diz assim, ó. Olha o que diz a palavra aqui hoje, ó. A bênção e a maldição. O quê? A bênção e a maldição. Agora escute. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha o que Deus diz para aquele povo, ó. Eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Espera aí, você vai entender. Escute, a bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. A bênção é quando? Quando é que a bênção alcança a nossa vida? Quando nós ouvimos os mandamentos, os ensinamentos de quem? Do Senhor, do nosso Deus. Ei, quando nós ouvimos, essa palavra ela é tremenda, ela é profunda. Essa palavra ela nos faz entender, sabe o quê? Que não é Deus que desce do céu e faz acontecer as coisas na nossa vida. É nós que ouvimos a palavra, entendemos ela e praticamos ela, que nos leva às mudanças que Deus quer na nossa vida. E tem mais dentro dessa palavra, e eu vou partir para a parte B para você entender. É uma questão de escolha. Vira para a pessoa do lado, diga a bênção ou a maldição. É uma questão de escolha própria. É uma questão de quê? Escolha própria. Está aqui, ó. Está aqui. Dentro desse versículo que nós lemos. Deus deixou bem claro. Hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Aí ele diz a maldição. Olha aqui, ó. Porém a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Sabe, eu conheço milhares de pessoas que estão padecendo. E o pior, mesmo vindo à casa de Deus. Mesmo vindo à igreja. E eles estão padecendo por isso, porque eles não entenderam que viver uma vida de bênção ou continuar em uma vida de maldição é uma questão de escolha própria. Não é uma questão de Deus, eu não quero viver, muda a minha vida. Não, não é uma questão de você dizer, Senhor, eu não quero continuar nessa maldição, tira-me dela. Não, é uma questão de escolha própria. Era isso que Deus estava falando para esse povo. Vocês vão escolher. Hoje eu vou colocar na frente de vocês a bênção e a maldição. Agora a escolha é de vocês.
Se vocês ouvirem a maneira certa, correta de viver diante da bênção, e viveres e praticares, então a bênção tornará real na vossa vida. Mas se vocês não ouvirem e se desviar para onde não deve ir, então a maldição tornará sobre a vossa vida. Vira para a pessoa do lado para ele entender. Diga: não é uma questão de Deus descer do céu e te empurrar. É uma questão de escolha própria. Para você entender melhor, é você que escolhe. É você que escolhe viver na maldição ou viver na bênção. Eu conheço milhares de casais que o marido está se autodestruindo. E a coitada da esposa paga um preço terrível e nada acontece. Ao ponto dela até questionar com Deus: mas Senhor, não está me ouvindo não? Minhas orações, meu jejum não está valendo não. Não é uma questão de que não está valendo. Não é uma questão de que Deus não está ouvindo. É uma questão que, se ele não escolher sair da maldição para viver na bênção, Deus não vai obrigá-lo. Deus não vai matar ele. Deus não vai botar uma doença nele. Quem está me entendendo, diga amém. Deus não vai fazer isso. Entenda isso aqui hoje. Se você não decidir sair da maldição para viver na bênção, Deus não vai te obrigá-lo. A questão da salvação é isso também. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Deus usa a palavra, usa os pregadores para ensinar, e a escolha é da pessoa. Se você quiser continuar indo para o inferno, é uma questão sua. Mas se você quiser sair, mudar o seu destino de inferno para a vida eterna, também é uma questão sua. A escolha é sua. Quem está me entendendo, diga amém. E não adianta, olha, não adianta tentar fazer tratamento, não adianta tentar dizer: mas eu não consigo, porque não é uma questão de eu não consigo, é uma questão de escolha. E na hora que nós escolhemos, tudo torna-se diferente. Tudo muda. Tudo muda. É uma questão de escolha. Não existe essa questão de que eu não consigo, eu não dou conta. Hoje eu até gravei uma mensagem aqui. Quem recebeu a mensagem de hoje? Foi forte, não foi? Quem é você? A mensagem de hoje tinha esse tema: quem é você? Olha o tema da mensagem que Deus mandou gravar hoje no escritório. Quem é você? Lá em Jeremias, Deus aparecendo para ele, diz: Jeremias, antes de tu existir, eu já te conhecia. No ventre da tua mãe, antes de tu nascer, eu já tinha te consagrado. Eu te consagrei a profeta, Jeremias. Aí Jeremias disse para Deus assim: olha para mim. Jeremias disse para Deus: Senhor, peraí, eu sou uma criança, não sei nem falar. Aí Deus olha para ele e diz: Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, não diga eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu vai falar. E aí eu peguei essa mensagem que o Espírito Santo me deu no escritório e coloquei numa situação da vida de milhares de pessoas que ainda não descobriram a sua identidade, e estão vivendo uma identidade de destruição. Estão vivendo uma identidade de incapacidade. Se chama João, mas é incapaz. Tudo que ele olha, ele não consegue. Ele olha para uma luta, não dou conta. Ele olha para uma situação, não dou conta. Não é para mim. Ele se depara com uma doença, ele se depara com um vício, uma droga, e o que ele diz? Não consigo largar. Só conseguiu entrar, não consegue sair. Isso quer dizer, entra no caminho da maldição, mas não consegue sair do caminho da maldição. E vive uma vida de sofrimento. Sempre dependendo dos outros, sempre esperando que alguém faça algo para ele, quando é ele que tem que fazer. Quando é ele que tem que sair do buraco, quando é ele que tem que sair da maldição, quando é ele que tem que decidir não aceitar mais aquela situação e dar a volta por cima. E o pior de tudo é que Deus ainda diz para Jeremias: eu te escolhi antes que tu nascesse. Eu sou contigo. Olha o que Deus está trazendo para nós aqui hoje, para me findar essa mensagem. A escolha é sua.
Quem está entendendo? Pastor Paulo Miranda, que escolha? Viver na maldição é uma escolha sua. Escolher a bênção é uma escolha sua. Não é de Deus. Não é seu pai, não é sua mãe que tem que escolher você. Não é sua esposa, não é seu esposo, é você. E na hora que você escolher, a situação muda. Na hora que você escolher, você vai ver a mudança. Aí sim, na hora que você escolher, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver a força de Deus na sua vida. Você vai ver Deus dizendo, pode marchar que eu estou contigo. Pode ir porque vai levantar barreira, mas eu vou derrubar. Vai aparecer inimigo, mas eu vou fazer eles cair por terra. Mas enquanto você não escolher, você vai viver isso aí que você está vivendo. Sonhando alto, mas vivendo baixo. Querendo muito, mas plantando pouco. Querendo conquistar, mas aprisionado onde não deve. É você quem decide. Quando Deus manda aqui Moisés ir a essa nação, ele deixou bem claro, a escolha não era de Moisés, era deles. O povo era quem tinha que decidir. A bênção e a maldição está aqui. A bênção é quando vocês ouvirem e praticar ela. E continuar firme naquilo que vocês ouviram. A maldição é quando vocês se desviar dela. Na hora que você desviar dela, a maldição vai te atingir. Mas enquanto você continuar nela, a maldição não terá poder sobre a tua vida, não terá poder sobre a tua casa, não terá poder sobre os teus projetos. Quem entendeu, diga amém. Então bate palma para Jesus, vai. Isso.